Bom dia, Jorge Moiano. Bom dia. Como é que vai isso? Tudo bem. Tudo bem. Entusiasmado por ficar na reitoria? Na aula magna? Claro, é sempre um espaço muito agradável, com boas recordações. Quando é que tocou aqui a primeira vez? Estou com 73 anos, a minha memória já não chega tão longe. Sinceramente, não me lembro, não tenho ideia. Mas foi há mais de 40, não foi? Talvez, sim, muito provavelmente. Diga-me uma coisa. É importante para si fazer um recital que também tem entrada livre para a comunidade académica? Qual é a sua perspectiva? Foi professor tantos anos? Eu acho que é importante esse aspecto de entrada livre e para este tipo específico de público. Eu, aliás, acho que o que se deveria fazer com mais frequência, mais ainda do que este tipo de concertos, seriam concertos comentados também para este tipo de comunidade. Eu penso que hoje, aliás, acho que é assim uma ideia generalizada de que o público dos concertos, enfim, deste tipo de música, vai tendo, enfim, aspectos etários cada vez mais elevados e a captação de público, tenho isso por experiência própria de quando eu era muito miúdo, que aquele célebre mestre Atalaia que fazia aqueles concertos de divulgação pelos liceus, e muito mais tarde, quando fazia concertos com ele, vinham pessoas de gerações dessas tais que tinham andado também nos liceus nessa altura e que vinham falar connosco a dizer que tinham começado a ir a concertos precisamente por causa desses concertos comentados. Eu penso que é a grande forma de captar público jovem, novas gerações para este tipo de música, é através de concertos comentados. De qualquer maneira, estes obviamente também são importantes. Consegue-nos fazer uma panorâmica do programa deste recital? É um pouco ao contrário do que tem sido o meu hábito. Aliás, o último que fiz aqui há um ano, basicamente, foi todo dirigido para um compositor específico, no caso Chopin. Pouco depois fiz um outro no CCB com Schumann. Não quer dizer que faça sempre só com base num compositor, mas geralmente com base numa época, muitas vezes especialmente o repertório do período romântico. E agora lembrei-me de fazer, de facto, um programa completamente diferente, pensando na diversidade de linguagens que aquela fase de final do século XIX, princípio do século XX, realmente permitiu as coisas mais diversas, mais diferentes possíveis em termos de música. Por isso é que o recital começa com umas obras de Brahms, já da parte final da vida de Brahms, portanto, 1892, que são obras, obviamente, românticas. Curiosamente, aquilo que faço logo a seguir, que é a Suite pour le piano de Debussy, ela não foi toda escrita na mesma época, mas a primeira peça que ele escreveu foi a Sarabanda, 1894, portanto, absolutamente contemporânea dos intermédios e de Brahms, mas com um tipo de linguagem que não tem nada a ver. E depois fui percorrendo Alban Berg, que obviamente, embora seja esta sonata especificamente, que é a única obra que ele escreve para piano solo, é uma sonata com um espírito francamente romântico, eu diria ultra romântico, mas com uma linguagem já que começa a deixar perceber que o tonalismo vai ficar para trás, enfim, embora de uma forma, quer dizer, ele por um lado é extremamente moderno nesse aspecto, por outro lado é extremamente rigoroso, quase diria clássico na arquitetura da obra. É uma obra que ele escreve enquanto aluno de Schoenberg, portanto é uma obra que ele escreve com caráter escolar, digamos assim. A sonatina de Ravel, clássica até aos limites, não é? Porque toda a estrutura da obra. E depois, enfim, a muito conhecida Rhapsody in Blue, que fez agora em 2024, fez um século de existência, precisamente, e que tem já elementos musicais completamente diferentes, enfim, que vêm, como eu digo, do outro lado do Atlântico, já com elementos jazzísticos em termos de harmonias, em termos rítmicos. Portanto, quer dizer, num espaço de 30 anos, no fundo foi essa a ideia, apresentar um conjunto de obras que são completamente diferentes.
Como é que é memorizar um recital destes? Isto memoriza-se há muitos anos e chega-se cá e lembra-se ou obriga a um estudo em cima do acontecimento nos últimos meses muito intenso? Não, é claro que a maior parte das obras, ou algumas das obras, eu toquei com mais frequência algumas delas ao longo dos anos e, portanto, a memória fica cá guardada em algum sítio. Outras toco mais raramente. De qualquer das formas, sempre que trabalhei alguma destas obras pela primeira vez e que tive que as memorizar, enfim, para as primeiras vezes que as toquei, é um processo que variou muito ao longo da minha vida, desde a memorização juvenil, digamos assim, que era basicamente muscular, que vinha através da repetição e que pouco a pouco se foi revelando insuficiente esse processo. E, portanto, a partir dessa altura, cada vez mais teve importância nesse processo toda a parte da análise das obras, análise estrutural, análise harmónica, tudo isso teve que ser tido em conta no processo de memorização. Depois, especificamente para cada recital, mesmo obras que foram mais tocadas e que em determinada altura ficaram para trás por algum motivo e que agora fui repescar, precisam agora de um tipo de trabalho muito específico, que passa por... É um pouco difícil. Eu tenho falado muitas vezes com colegas e chego à conclusão de que cada um tem processos, os seus próprios processos, que vai apurando ao longo dos anos. Eu faço muito trabalho sem teclado também, trabalho simplesmente mental, em que vou sentindo as coisas, digamos assim, na ponta dos dedos, mas que vou passando a partitura mentalmente. Portanto, esse trabalho sem piano para mim também é importante. Agora, o aspecto repetitivo, obviamente, que faz sempre parte da preparação para um recital destes. Quantas horas, isto até para os jovens é importante para se perceber, trabalha por dia? No teclado e fora do teclado? Ou não tem um padrão? Não tenho. Eu agora, desde que me reformei do ensino, tenho mais tempo para estudar. Quando posso, digamos que a média pode andar pelas 4, 5 horas por dia, há dias em que vão mais. Se quiser posso lhe dizer, só para ver, a única vez em que eu estudei piano a sério, porque não tinha mais nada para fazer, foi em 81, numa altura em que estive uns meses em Nova Iorque a trabalhar e realmente não tinha rigorosamente mais nada que fazer e houve certos dias, obviamente exceções, em que cheguei às 10 e 11 horas, mas foram exceções. Depois outros não fazia nada e ia passear para o Central Park. Mas agora, em média, poderei dizer que entre as 4 e as 5 horas faz parte da minha vida diária, não consigo viver sem isso. Digamos que por um lado é amor, mas por outro lado, um pianista, um grande solista de violoncelo, de violino, de outro instrumento, precisa de trabalhar para manter a força muscular, a agilidade, é como se fosse um atleta, de certa maneira, um atleta intelectual. Claro, há todo esse aspecto físico, propriamente. Tem uma componente física que é importante e, obviamente, se eu deixar de trabalhar durante 3 meses ou 4 meses, naturalmente vou-me ressentir disso. Mas, para mim, mais importante do que esse aspecto é a necessidade que eu tenho, realmente, de fazer o estudo. Quer dizer, faz parte do meu dia-a-dia normal, levanto-me, faço as coisas habituais e não sei o quê, e vou para o piano. Última pergunta, um bocadinho indiscreta. Foi estudante do Instituto Superior Técnico, chegou a ser assistente no Instituto Superior Técnico, sendo professor, digamos, no início de carreira, abandonou a carreira da engenharia e dedicou-se ao piano. Por que razão? Como diria o outro, não é? Eu tive 2 exemplos. O amor principal foi, de facto, a música e foi o piano. A questão da engenharia surgiu por aquelas circunstâncias da época, quer dizer, isto passa-se nos anos 60, guerra em África, necessidade de fazer um curso superior. Eu acabei o curso de piano em 68, mas nessa altura o conservatório não era reconhecido, digamos, para esse efeito de adiamentos do serviço militar como curso superior e fui para o técnico, enfim, para ir adiando o mais possível a chamada para o serviço militar.
E realmente, quando depois cheguei já à parte, a meio do curso técnico, fui monitor de investigação operacional, que era uma disciplina que estava a começar naquela altura. Entretanto, acabei o curso, o técnico esteve fechado durante um semestre com a polícia à porta, não sei o quê. Eu também tinha problemas graves, tinha sido suspenso como aluno e ia dar aulas como monitor. E quando acabei o técnico, no dia 30 de março de 74, fiz a última disciplina do técnico. Já tinha o meu casamento previsto para 3 de abril, com a ideia de ir para o Canadá. Eu tinha estado no Canadá nos cursos da Juventude Musical Portuguesa, tinha contactos lá, a ideia era ir para o Canadá. E dá-se o 25 de abril e decidi ficar. Nessa altura, como digo, fiquei como assistente no técnico, trabalhava no Laboratório de Engenharia Civil, na Divisão de Hidráulica, e já em 75 surgiu um convite para ir dar aulas para o Conservatório. Fiquei um bocadinho na dúvida o que é que faço, porque realmente os dois ordenados, técnico e Laboratório de Engenharia Civil, eram francamente mais simpáticos que o do Conservatório, que era miserável. Então comecei por sair do laboratório e houve uma altura em que dava aulas de piano no Conservatório e aulas de estatística no técnico. Investigação operacional, aliás, a estatística foi um período curto. E até que decidi, não, se é para mim, se é para ir para a música, é mesmo música só. Saí do técnico, fiquei com o tal ordenado miserável do Conservatório e não me arrependo nada disso. Jorge Moiano, eu desejo-lhe um bom estudo até o dia do recital, não vou desejar boa sorte porque isso daria um azar terrível, os músicos são muito supersticiosos, de certa maneira. Depois eu explico-lhe de onde é que vem a expressão que normalmente usamos. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Obrigado. Como cortaram, quer que eu lhe diga, sabe de onde é que vem aquela coisa de dizer merda? Sim, boa. De onde é que vem aquilo de dizer merda? Vem do tempo em que, portanto, para aí século XVIII, em que, portanto, não havia automóveis e era aquela sociedade mais importante que ia assistir aos concertos. Iam em carruagens puxadas a cavalo. O que é que os cavalos fazem enquanto vão a caminho? Deixam muita porcaria no chão. Ou seja, quanto mais porcaria houvesse, mais público havia. Era o que isso significava, maior o sucesso. Então era muita merda. Desejo-lhe muita merda para este concerto. Muito obrigado.